Olá, olá, sejam bem-vindos ao TILPcast, né? O nosso podcast que está aqui para trazer sempre novidades sobre o mercado imobiliário, tudo o que está acontecendo dele, né? Obviamente que a nossa especialidade é o meio corporativo, né? Sejam galpões, escritórios, planejamento, né? Desenvolvimento que está no nosso DNA, mas a gente não pode se furtar de falar de todas as mudanças que vão acontecer. Então hoje a gente trouxe aqui dois especialistas. Para vocês terem ideia, nós estamos no mês de dezembro e esses caras não têm folga no mês de dezembro. E a gente conseguiu roubar uns minutinhos deles aqui para estar conosco agora, dando estas informações em primeira mão. Então eu estou aqui com o Bruno Fialec e com o Daniel Tambosi. Nicolas, qual o currículo desses caras? Então, esses caras não são brincadeira. O Bruno é sócio da Vertra Contabilidade, 10 anos agora de empresa. 10 anos. Então, já tem um bom histórico aí. Estão aqui no Cepan, são nossos vizinhos também, mas uma baita empresa de contabilidade. E o Daniel Tambosi, especialista no tributário, advogado, sócio da Oliveira e Castro Advogados, então também aí tem um longo histórico, um nome bem conhecido aqui na cidade. Também são nossos vizinhos aqui no Cepan, né? Pô, isso que é ter uma comunidade perfeita, né? Aqui a gente se complementa fazendo negócio, trocando ideia e ainda dividindo espaço, né? Exatamente. Com certeza. E por falar em dividir espaço, o governo quer mais espaço dentro do nosso bolso? Sempre. Quem começa falando? Vai lá, Bruno, conta pra nós. Posso começar aqui? Fica à vontade. Uma coisa, pois é, obrigado pelo convite. Uma coisa que a gente tem levantado, vamos assim chamar de bastidores, já que estamos num programa, então estamos falando de algo de bastidores. O governo quer aumentar a fatia do que ele leva dos empresários. Uhum. E, infelizmente, isso passa por uma onda regulatória. E aí que está o ponto. Se os nossos telespectadores, vamos assim chamar, prestarem atenção, nós estamos vivendo um momento de, sim, tributação das ditas altas rendas, mas nós estamos vendo em conjunto uma regulamentação de criptoativos, e envolve bitcoins, stablecoins em geral. Então, isso está vindo junto. Tribucoins? Eu nunca tinha ouvido falar nessa. Tribucoins, vamos criar uma moeda nova a partir de hoje. Mas os bitcoins e todos os ativos virtuais entraram na mira do fisco ao mesmo tempo. E nesta esteira regulatória, nós temos também a potencial mudança de TCMD, Sim. que é o que nos traz para essa conversa, porque quem está nos assistindo precisa lembrar disso. Não adianta a gente estar preocupado somente com uma vertente e, de repente, o governo vem e toma com a mão daquilo que a gente não está prestando atenção. Uhum. Então, está na esteira, nós já temos um projeto de lei, essa redação foi discutida, rediscutida várias vezes. Então, o que nós chamamos a atenção? A onda regulatória, a onda de mudanças que nós estamos vivendo. Então, não é falarmos apenas, por exemplo, da tributação de lucros da alta renda, mas é também entendermos as mudanças que o governo está propondo nos bastidores. Porque quando a gente começa a pensar somente em Natal, somente na viagem de final de ano, pensarmos nessas festas que nos alegram, a gente não pode voltar da festa triste porque o governo meteu a mão numa parte da nossa vida que a gente estava prestando atenção, que é potencialmente a sucessão familiar. A propósito, né, Bruno, nessa linha assim, a gente estava negociando com uma empresa chinesa, né, estava decidida vir para Santa Catarina, inclusive, e essa empresa ela abortou a vinda para o Brasil, daí eu não estou nem falando de Santa Catarina, fundamentada principalmente porque ela não conseguia entender a segunda linha do demonstrativo de resultado dela, ou seja, faturamento e imposto. Esta definição dos impostos, né? E a gente sabe que viveu uma colcha de retalhos, seja com as legislações federais, depois as estaduais, que era uma tremenda concha também bem remendada, e agora a gente pega tudo isso e joga fora, porém a gente não tem uma clareza para poder explicar para o estrangeiro quanto que ele vai colocar na segunda linha dele. E isso deixa um gap, na minha opinião, de 3 a 5 anos de muito menos empresas vindo para o Brasil nesse período, ou seja, o Brasil vai ter que se resolver com o Brasil primeiro para depois ele se conectar com o mundo de novo. O que pode até ser uma oportunidade, né? Também. Já que ele falou de DRE, só deixa eu dar um gancho aqui, daqui a pouco eu deixo o Dr. Daniel falar mais. Só que o que é um ponto relevante do que tu está dizendo? Você viu que nessa onda regulatória, nessa onda de reformas que a gente começou a comentar aqui, eu não citei a reforma tributária, Sim. que é um ponto-chave também. Só que não impacta o bolso em 2026. Ela impactará o bolso do brasileiro a partir de 2027. Sim. E por que dessa mudança? Por que dessa guinada? Por que a gente acabar com a coxa de retalhos do Estado e do município? Porque o Brasil está numa guinada a uma mudança regulatória para conversar com a OCDE.
Então, lá fora se usa o IVA. Uhum. E o Brasil tem um IVA totalmente distorcido. Porque se eu pensar em ICMS, IPI, o próprio ISS, em alguma medida, não deixa de ter inspiração no IVA. Mas virou o que virou. Esse carnaval. A partir do momento da reforma tributária, a gente tende a ter um ambiente muito mais parecido com o que existe lá fora. Com a clareza que o investidor precisa. Perfeito. Mas essa questão que tu disse, que o brasileiro tem que se resolver consigo mesmo primeiro, também tem prazo. É até 2032 numa transição. Até 2032, se a gente tentar explicar para um chinês, para um italiano, para um francês, para um norte-americano, nós ainda teremos a concomitância de 2 grandes sistemas. Nós só vamos poder falar assim, chega de ICMS, chega de IPI, chega de tudo isso aí, chega de ISS. A gente só vai poder falar isso realmente 2033. a partir de 2033. Senhores, não existe uma simplificação real antes disso. Que, na verdade, o brasileiro já tinha aprendido a explicar o sistema de imposto dele. E Exato. agora vai virar um turbilhão de novo antes porque disso nós se vamos ter resolver. os dois. E aí eu jogo a bola pro Dr. Daniel, porque assim, ó, como é que nós temos 2 sistemas tributários? Não vai ser simples nem pro contador, nem pro advogado, nem pro investidor. Aquele que quer desenvolver negócio aqui no Brasil, o pessoal tem que ter clareza. E eu acho que cabe um podcast só sobre reforma tributária, tá? Com certeza. Isso aqui eu acho que vai ser um ponto que vai chamar a atenção. Se você quer um podcast só sobre reforma tributária, tu digita aqui nos comentários pro nosso time saber. Meu, tá pronto para ter Tá o pronto. próprio podcast, inclusive. Vamos jogar a bola pro Dr. Daniel. Fala aí, Dr. Daniel. Isso sem contar com as possíveis futuras discussões que vão acontecer depois de 2033 por causa da reforma tributária. A tendência é essa. O judiciário vai... Com certeza. A gente... Haja IA para resolver as coisas. Exatamente. Então. A gente, de fato, esse período de transição é o que traz uma complexidade, uma incerteza, principalmente para quem está fora do Brasil. Sim. Então, e esse ambiente não é favorável para receber pessoas de fora do nosso país para cá, né? E é por isso, talvez, que países próximos a nós estão ganhando grande evidência. Sim. Por existir uma simplificação. E Paraguai e Uruguai estão aí levantando a mão, né? Com E certeza. isso a gente está falando de um dos pontos, né? E o segundo ponto, que é também um objetivo, que era um intuito, redução de carga tributária, esse de fato a gente não tem certeza nenhuma, né? A segunda linha do DRE, que é 28%, é 30%, é 35%, é 20%, não se sabe até Estamos hoje. tangenciando, estamos flertando com a ideia de termos o maior imposto sobre consumo do mundo. Se você está aí com a gente e não sabia disso, escuta, vou falar de novo. Estamos flertando com a ideia de ter o maior tributo sobre consumo do mundo. E a entrega não é de um país de primeiro mundo, né? E tem um detalhe interessante, né? Que talvez muita gente não se deu conta, né? Vai ter um efeito caixa tremendo. Por quê? Né? Não nesse ano que vai ser 2026 é o ano do ensaio, né? Mas a partir de 2027 a coisa começa a bater. Eu só vou poder tomar o crédito tributário daquilo que o meu fornecedor efetivamente pagou o imposto. Perfeito. E se ele não pagar o imposto, esse crédito tributário não vem para mim. Então não vai ser como antes, né? Que eu comprava, o cara não pagava, né? Fazia a fortuna dele economizando impostos, obviamente correndo os riscos, né? E sujeito à lei. Agora isso vai acabar. Por um lado, isso é uma justiça, ok? Por outro lado, o efeito caixa, né, que é aquele caixa que não está no caixa, né, aquele efeito crédito, podemos dizer assim, ele vai desaparecer, né? Isso vai gerar uma travada na correia, na minha opinião. E isso são questões, né, extremamente pertinentes, né? Como já comentaram, vale um podcast. Vale um podcast. Vale mais um, já estamos num. Mais um, já estamos. Exatamente. Tem bastante questões para a gente se questionar e talvez até contribuir com planejamento. Mas tem um ponto, Jonas, que a gente queria destacar, que são itens que vale ele revisar ainda esse ano. Opa, quais são, doutor? Então, a gente entende que tem 2 grandes mudanças que estão acontecendo, que é a tributação dos dividendos, tributação de alta renda, e organização de sucessão patrimonial e empresarial. Então, esses são 2 pontos que, de fato, esse ano a gente está completamente sem agenda e são os assuntos que a gente está tratando e lidando nesse momento. E tanto com iniciativas onde a gente pode planejar algo e também se beneficiar, tanto de uma redução da carga tributária, como se precaver em relação ao possível aumento da carga, né? E os cartórios estão faturando horrores agora, né? Porque Também. tudo tem que ser tá virando... registrado em cartório.
A gente tem o cenário de transição, né? Então, contratos que estão em locação, a gente consegue fazer um registro dele para permanecer sem a tributação do IBS-CBS até o final do contrato. Isso é uma tese ou é lei? Isso existe um debate em relação ao efeito dele. E o debate ele existe por quê? Assim como a alíquota da reforma tributária, que a gente não sabe ainda como vai funcionar, esse registro a gente também não sabe, não tem a certeza de como vai funcionar. Então a gente fala que há necessidade de deixar à disposição do comitê gestor da reforma tributária ou de se levar a registro no cartório. E se coloca um prazo para tanto. Mas não se estabeleceu o procedimento para a gente fazer isso. Então, qual que é o registro no cartório? Como registrar? Como que eu deixo isso à disposição do comitê? Então, são questionamentos que a gente não tem resposta até esse momento, e aí, dentro disso, a gente tem iniciativas desde da mais conservadora até a mais arrojada, né? Mais ou menos esse o estilo do ambiente tributário que a gente tem até hoje, né? Conservador, moderado ou arrojado, né? Esse é um item relevante, Jonas, que vale para quem já tem uma estrutura, já tem contratos em vigência e se organizar em relação a isso. Mas tem esses outros 2 pontos que a gente acredita que são relevantes também, que não debatem talvez aquilo que já é de operação, mas sim que tratam de eventual mitigação de uma carga tributária no futuro. Então, a primeira delas é tributação dos dividendos. A gente teve a sanção presidencial, então uma legislação que está em vigor. Até uma semana atrás a gente não sabia o número da lei, agora a gente já sabe. E nem se ela seria promulgada com vetos, né? Exatamente. Se teria alguma alteração na redação final, ou seja, aquilo que se aplicaria na prática, e por fim veio texto integral. Então, realmente, aquilo que se esperava, ele se materializou. Então, qual que é o ponto da mudança, né? Mesmo você tendo um contrato de locação CIBS-CBS com essa discussão sobre leva cartório ou não levo, se você distribuir dividendos, lucros, a partir do ano que vem, acima de 50 mil por mês ou 600 mil no ano, você terá uma carga tributária mínima de 10%. Isso já certo. Isso já agora, certo. Primeiro coelho identificado e nominado da cartola. Exatamente. Para mim, esse é o impressionante, Então, né? Começa no que vem, começa daqui a menos de 30 dias agora, e a quantidade de indefinições e a quantidade de coisas que ainda... Não é nem que tenha resposta em algum lugar, ninguém sabe efetivamente. Nem quem está escrevendo. O que me revolta, e é que é uma revolta, gente, não tem outra palavra, é como a coisa no Brasil é mal feita. Esta lei, ela veio com uma atrocidade na redação. Qual é essa atrocidade? E aqui, esse vale um corte para o pessoal aqui para prestar atenção. Você precisa documentar em ata a distribuição de estoque de lucros que você tem no seu balanço. Então, se você tiver 2, 3, 5 milhões de lucros acumulados no seu balanço, até 31/12/2025, você precisa levar a registro a deliberação da distribuição de lucros. Faça isso. E tlim-tlim no cartório. Então, junta comercial. Agora, também é tlim-tlim. Taxa, né? Agora, deliberar entre os sócios, levar registro à junta comercial e o registro contábil estar impecável. Esse é o ponto. A contabilidade, ela precisa ser um instrumento de gestão. Puxando a sardinha para o meu lado. A gente não faz balanço para ficar de bonito. Sim. A gente não faz balanço para deixar dentro da gaveta. Para entregar para banco. Para entregar para banco. Não adianta. A gente tem que fazer balanço, primeiro, para servir ao empresário e, segundo, servir dentro das estratégias tributárias adequadas. Então, qual é o procedimento agora? Mas assim, já. Levantar um balanço, um balancete, com data de 30 de novembro. Aí vocês vão falar assim, mas, gente, 30 de novembro foi agora. Gente, é correr, receba nas canelas. Levanta esse demonstrativo, veja quanto de lucros esse balancete, esse demonstrativo oficial apresenta. Entre os sócios deliberarem, e cabe uma redação junto do jurídico para ficar robusta, para dar a garantia. Faz essa deliberação dizendo, olha, vamos supor que hipoteticamente eu tenho aqui 3 milhões de lucros no meu balanço. Deliberem sobre a distribuição em até 3 anos a partir dessa data, para garantir que o governo não vai morder 10% em cima desses lucros. Aí vocês podem pensar, e até quem está nos assistindo, tá, mas e se eu não fizer? E se eu não tiver este relatório até 30/11? E se eu não fizer essa deliberação até 31/12? Eu vou ter que dizer para vocês, vai pagar imposto. Vai pagar. Então, precisa usar da contabilidade do jurídico de uma maneira assertiva a trazer economia para dentro da empresa. Senhores, não há outro caminho. E isso vale, inclusive, né? Tudo bem, são
pode haver empresas que elas já estejam superando o limite do simples, né? Já estejam como empresas de pequeno porte, né? Então, mas mesmo essas E têm essas 2, também vão 3, cair 5 também, né? milhões de lucros acumulados. É. Porque aquele empresário, que ele pode ser do simples, mas por anos ele gerou lucros e agora ele tem um estoque maior, contas a receber, um dinheirinho no caixa. Então ele tem um patrimônio líquido, ou seja, um lucro acumulado. Tem que deliberar. Tem que ter a contabilidade. Só fazendo um parênteses, né? Isso que a gente está tratando é o que precisa ser feito. Isso não é... Eu sou do Simples Nacional, eu sou do lucro presumido, eu sou do uma lucro empresa? real. É Ferrou. uma empresa. Sim. Apura o seu balanço, veja se tem lucro, faz a ata e leva o registro comercial. Ponto. Agora, sou do Simples Nacional. Já digo que existe discussão se essa regra vai se aplicar para o Simples Nacional ou não. Uhum. Existe uma discussão. Retenção, né? Isso. E principalmente em relação ao estoque de lucros, como o Bruno tratou, então ao que é lucro acumulado, ao lucro futuro também. Mas é uma discussão. Então, aí a decisão é a seguinte, você quer ficar com a discussão ou você quer fazer o procedimento onde você tem certeza? A nossa opinião é, faz o que é certeza. Levanta o balanço, faz a ata, leva registro. Não fique na discussão. Mas já tem um ambiente de debate, se aplica ou não se aplica. Então, deixa eu pegar esse gancho de novo, cara. Por que eu falei pra vocês que eu me revolto? Porque foi uma lei muito mal feita. Como que uma lei acabou de passar é tão sensível a ponto de saber se o governo vai morder 10% ou não, e não há clareza em relação ao Simples Nacional? E, pior, por que força uma deliberação até 31/12, sendo que a própria lei de regência me diz que a empresa tem até 30 de abril do ano seguinte para deliberar sobre o encerramento das demonstrações contábeis? Exatamente. Então, assim, isso que me Como é que o revolta... contador gospe um balancete, né? Exato. Um balanço Fora de balancete época. Fora de época. Então, daí assim, Na verdade, beleza. balancete não é nem... Desculpa, mas na verdade, balancete não é nem fechamento de exercício. Não é. Sim. Então, assim, exatamente. a lei aprovada nesse dispositivo, ela faz com que a gente tenha que tomar uma decisão. Ou a gente cumpre essa lei descumprindo outras e descumprindo o meu contrato social, porque no contrato social Diz tem. que é encerramento do exercício. Quando que é o exercício social daquela sociedade? Está em Perfeito. todo o contrato social. Sim. Então, como é que eu vou encerrar um exercício social anterior à finalização do exercício social? Pela legislação e pelo contrato social. Na minha opinião, isso é mais um item de debate no futuro em relação a esse ponto. Só que foi feito de propósito, assim. Claro. E é isso que eu não consigo entender em relação ao Brasil. Então, por exemplo, citaram aqui os nossos pares na América do Sul. Uhum. Você tem um Paraguai que está de braços abertos, assim, dizendo, venham empresas brasileiras. Estamos Você abrindo tem... um projeto lá. Olha aí, ó, Opa, já aí, fica ó. aqui a dica. Aí você tem o Uruguai que está dizendo assim, de braços abertos, venham brasileiros, vem dono do Nubank, vem dono de não sei quem. A Lupo indo embora do Brasil. Cara, a gente tem um país que ele é pensado... Cara, olha a última lei que saiu, que é essa que a gente está deliberando aqui. Como que ela foi feita, mal feita desse jeito? Contrariando os dispositivos legais em vigor. Sim. Então, a gente parece que tem um projeto de país que é para dar errado. Eu amo o Brasil, eu empreendo no Brasil, eu me dedico pelo Brasil, mas tem coisa que não dá para entender. Chega a gerar revolta na gente. O nome disso é voto, sabe? Aí Pois a gente é. vota, Aí, põe pessoas, às vezes, não com todas as competências para entender. E o pior, tem uma coisa chamada omissão, tá? Cara, se as coisas passam, é porque a gente deixa passar, né? Porque a gente vai aceitando. A tributação sobre os lucros, ela já vem sendo anunciada, cara, há mais de 5 anos, dá para dizer assim, né? Dá porque, assim, por mais que Vem se saindo quem está nos assistindo acha que isso é uma questão do governo que está aí, a verdade é que não. Porque se eu buscar as intenções do nosso antigo ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele também defendia uma tributação sobre dividendos. Então, este é um projeto não só do governo A ou B, mas é um projeto de Brasil. Então, Sim. o Brasil já queria esse caminho. O que acontece é que ele foi materializado pelo governo que está aí, numa redação mal e porca, mas que passou. E agora, o que nos resta? Fazer a contabilidade. Mas deixa eu dar um merchanzinho. Na Vertra Contabilidade, nós estamos levantando esses balancetes para garantir aos clientes a isenção. No prazo. O time já está trabalhando nisso nesse exato momento. Então, eu tenho certeza que nós estamos falando para empresários que não estavam antenados, que não têm os relatórios em dia, que não estão... Tem contabilidade em alguns, né? A verdade é que sim, mal tem contabilidade. Seja por omissão própria, de não alimentar o contador com os dados necessários, seja
pelo profissional que está assoberbado de serviço, mas também não manteve em dia. Deixa eu fazer uma pergunta rápida assim. Se eu tenho caixa, né? Eu tenho reserva de caixa e tenho o lucro acumulado. Eu faço essa distribuição até 31/12. Não preciso me preocupar com a ata, não tem tributo, já foi. Resolvido. Então, assim, a ata sempre é interessante. O sangrar o caixa das empresas é outra coisa que deve acontecer, né? Uma movimentação grande para CPFs, né? Com certeza. Pode ser depois que você faça alguma reincorporação desse recurso. Sim. Mas assim, bem ou mal, esse início de ano vai ter muito dinheiro na mão do CPF. Vai ter muita empresa com o CNPJ zerado, né? É porque o caixa zerado, sim. É porque assim, se você pegar toda a liquidez e já fazer distribuição de lucros, então você de fato conseguiu alimentar o CPF, mas talvez em prejuízo a capital de giro. Sim. Então você vai às vezes distribuir de um lado e vai tentar realimentar o caixa do outro. É isso que a ata tenta equalizar, porque em teoria, deliberado em ata, você pode seguir distribuindo nos próximos 3 anos, sem necessariamente esvaziar o capital de giro da empresa. Mas o lucro que tu já possuía antes do 31 de dezembro... Até 31 de dezembro de 25. Só que é impossível deliberar até 31/12, algo que eu vou fechar até 31/12. Então mataram o dezembro e entram nas discussões que o Dr. Daniel está discutindo, trazendo para nós. Mas vale falar que esse seria um movimento. Então, se eu tenho caixa e tenho lucro acumulado, posso distribuir para minha pessoa física e, se for o caso, reinvestir na empresa posteriormente. Por exemplo, por meio de um aumento de capital social. Poderia fazer isso. Então, é um caminho viável também. O que a gente tem enxergado é que, normalmente, isso causa um prejuízo para a empresa do ponto de vista de fluxo de caixa, do ponto de vista de organização financeira, né? E aí a ata é um dos caminhos viáveis, né? Muito bem. Interessante. Mas vocês viram que só deixa eu dar um próximo gancho aqui. Você viu que a gente conversa, a gente coloca aqui na frente do pessoal aquilo que está explodindo na mídia, aquilo que está todo mundo assim atento. Por quê? O Brasil, ou grande parte do Brasil, a partir de janeiro, levanta a mão e comemora. Aê, até R$5.000 a gente não vai pagar imposto de renda. Então, uma parcela da população está comemorando. É a bandeirinha em cima do iceberg, né? Isso que é onde eu vou chegar. Só que, deixa eu só esclarecer para quem nos assiste. Essa isenção até 5.000, ela é um ultraje com a população, porque ela não significa nem a correção da tabela do imposto de renda. Então tá todo mundo... uns 7 anos, Bruno, por aí? Mais. Está caminhando para 10 anos. Só que, veja, a primeira faixa, se corrigida de maneira justa a inflação, seria 5.200. Então, você que está comemorando aí, soltando fogo de artifício, entenda o seguinte, você segue sendo roubado pelo Estado. É isso que está acontecendo. Só que isso tudo, para mim, além de ter uma questão política envolvida, é uma cortina de fumaça para aquilo que realmente vai doer nas famílias. E mesmo você que está comemorando isenção até os R$5.000, você também um dia vai receber herança. E o que não está nos holofotes da mídia, que não está passando no Jornal Nacional, que não está passando agora nas grandes redes de comunicação, é que o governo está com um projeto de lei nesse exato momento para mexer com a tributação que envolve herança. E a régua brasileira é muito baixa. Então, o que vai acontecer? Tu tem uma casa que é lá da família. O governo ele está acabando com todas as estratégias de sucessão que envolvia algum tipo de performance economia tributária e jogando tudo isso no lixo. E assim, quando todo mundo estiver aqui, ceia de Natal, vamos lá comemorar o Ano Novo, o governo mais ou menos por ali, espera-se, aí depois eu vou jogar a bola pro Dr. Daniel, tá lá passando uma lei que vai levar parte da tua herança. Eu chuto um 28 de dezembro, 29, se for de último. Mas agora deixa eu pegar essa bolinha Nunca aqui. trabalhar nessa época, né? Mas esse ano vão estar lá. Mas historicamente o governo ele tem deixado projetos que são de maior impacto do ponto de vista de arrecadação para aprovação no final do ano, né? A gente teve uma situação melhor, né? em 2023 que o projeto foi aprovado, se não me engano, no dia 28 de dezembro. Cortina de fumaça, né? Exatamente. Então, a gente, claro, não tem a certeza, mas imagina que isso possa acontecer também com esse texto em relação à sucessão, né? Então, veio agora a tributação dos dividendos. Esse texto que a gente está comentando é o texto da reforma tributária. Vale falar que o texto muda, né? IBS, CBS, ICMS, enfim, toda essa situação. Mas traz também uma grande mudança na base de cálculo do ITCMD. E é aí que entra toda essa nossa conversa em relação à parte sucessória, né?
E cada caso é um caso. Então, assim, é muito importante se aconselhar, né? Acho que aqui vai a recomendação para quem está ouvindo o programa. Pô, isso aqui vai mexer comigo. Com certeza vai mexer com todo mundo, né? E aí, o mais importante é você poder se consultar, né? Com o teu contador, com o teu advogado, ou principalmente, né, com alguém que tenha competência no tema para poder te dar orientação. Porque não dá para botar isso numa única forma. Não dá. Não, na verdade, não existe um produto de prateleira, né? Não. Então, não a solução é essa, né? Então, se fala muito em estruturação via holding, né? Administradora de bens. Então, você tem uma organização patrimonial nesse sentido. Mas isso, de fato, é um instrumento de sucessão e organização patrimonial. E não quer dizer que ele seja o melhor instrumento para todas as famílias. Sim. Pelo contrário, dependendo do teu objetivo, pode ser que uma holding ela te prejudique ao invés de te ajudar. Por quê? Então, normalmente isso está conectado com custos de estruturação e com os objetivos que tu tem. Então, é muito importante quando tu vai se aconselhar ou buscar essa estrutura, tu entender muito bem o que tu quer, qual que é o teu objetivo e qual é o benefício que tu quer buscar, o que tu precisa com aquilo. Então, hoje a gente nota que a holding é um termo que ficou muito conhecido, muito utilizado. E, de fato, é um excelente instrumento. E ele pode e deve ser utilizado. A propósito, doutor, esclarece para quem não sabe o que é holding. O que é uma holding? A holding é um instrumento, é uma sociedade empresarial onde eu posso participar em outras empresas. O termo holding nos Estados Unidos, que foi onde isso foi familiarizado, é uma empresa que participa e que detém outras empresas. No Brasil, a gente abrasileirou isso para tratar isso dessa forma também, mas também como uma empresa que detém patrimônio. Então, lá dentro dessa empresa, você vai ter o patrimônio da sua família e tratar toda a sua organização sucessória, financeira, dentro dessa estrutura. Buscando, talvez, dois principais pontos, né? Primeiro, a organização patrimonial em si, uma economia tributária, né? Então, os dois principais pontos. Então, a holding hoje, nesse aspecto, ela tem esses objetivos, né? Então, normalmente, como já comentei, isso precede uma análise, um formato para se entender se realmente a gente atinge esse objetivo, né? E aí, talvez até já trazendo um ponto em relação à mudança, a mudança é que em uma estrutura patrimonial, eu envolvo o adiantamento da sucessão. Então, é um momento onde o patriarca e a matriarca fazem a doação dos bens, das cotas aos filhos, estabelecendo as regras de convivência daquela família, certo? E nesse momento eu vou ter o tributo, que é o ITCMD, que é o mesmo do inventário, que é o mesmo de outras estruturas. E a reforma ela muda essa base de cálculo de modo a aumentar a carga tributária que eu tenho nesse movimento de sucessão. Então, por isso que esse também é um ponto relevante. IBS, CBS começa em 2027. Essa mudança em relação à parte patrimonial, ela inicia logo em seguida a aprovação ao texto de lei. Então, tu vê também uma situação que não está nos holofotes, né? Então, existem outras questões que são trazidas às cortinas de fumaça, mas junto disso a gente tem essa mudança, que é uma mudança muito grande em relação ao patrimônio de todas as famílias, né? Deixa eu dar um exemplo. Você questionou aqui, Nicolas, sobre por que às vezes a holding não é o melhor instrumento para todo mundo. Vamos dar um exemplo bem prático, bem didático para quem está nos assistindo. Você tem um imóvel de família que foi adquirido há muitos anos, coisa assim de 20 anos, mas é aquele imóvel. Quando você pensa nessa questão de tempo, existem redutores no que diz respeito ao imposto de ganho de capital, por exemplo. Então, talvez se é aquele único imóvel, essa vantagem dos fatores de redução no tempo não te levem necessariamente a valer a pena mexer com holding para esse caso específico. Agora, qual é essa erosão da base de cálculo, essa mudança que faz todo mundo ficar de orelha em pé? Agora, eu vou dar um segundo exemplo, que é quando a holding normalmente tende a valer a pena. Imagine ainda que esse mesmo imóvel, não há intenção da família em vender. Porque a realização de um ganho de capital tende a acontecer quando você quer vender. Então, você não quer vender. Essa casa é sua, você tem memórias de família aí e você quer manter ela. Vocês compraram ela por, 50 mil reais há muito tempo atrás. Vocês não querem vender ela. Só que o que o governo quer fazer com essa mudança de lei que o doutor Daniel estava explicando aqui para nós?
Eles querem mudar a base de cálculo. Se chegar na mídia hoje e falar assim, não, nós vamos mudar a alíquota, tende a assustar todo mundo. Aí o governo fica quietinho em relação à alíquota. Ele não mexe na alíquota. Mas ele chega e fala assim, só que essa alíquota agora ela vai incidir em outro lugar, que é a base de cálculo que a gente muda. Agora pense o governo chegando e dizendo assim, um dia você comprou por 50 mil, então não me interessa mais os 50 mil. Agora esse terreno, essa casa, esse sítio, ele vale 3 milhões de reais. Que é o cadastro imobiliário que vai unificar todo o Brasil. E o governo vai saber disso, porque, como o Jonas disse, o governo agora criou o CIB, parafraseando o CPF dos imóveis. Então o governo sabe que aquilo existe. E ele vai chegar e vai dizer o seguinte, olha, eu analisei os CIBs aqui nessa região, esse teu imóvel não vale. Não esquece esses 50 mil. Isso aqui é 3 milhões. Aí o governo vai pegar aquela bendita alíquota do ITCMD, e ele vai falar assim, agora esse ITCMD vai incidir sobre o que vale agora. O que vai acontecer com as famílias que não tem necessariamente liquidez? Vai pagar esse imposto como, gente? Vai vender carro, do que vai o vender valor carro. efetivo do... Na verdade, o imposto vai acabar, né, recaindo sobre o comprador, né? E não, e não necessariamente a transação, né? O valor que o governo diz que vale é o valor que a família vai receber, né? Acho que o valor que a família vai receber é aquele que ela consegue trazer para a mesa para alguém ter uma a realidade de disposição mercado, comprar, né? uma realidade de mercado. Mas o imposto, esse não. Esse vai na realidade do governo. Sim. Então, mas não sei se ficou claro para o pessoal que nos assiste. Essa janela de que algo que você comprou por 50 mil ali na frente vai valer seus 3 milhões, é agora. É essa janela que está fechando. Sim. As pessoas às vezes estão lá discutindo a isenção de quem ganha até 5 mil, discutindo a tributação dos lucros. Só que é esse tipo de coisa que está para passar até final do ano. 31 de dezembro. 31 de dezembro. Mês. É esse mês. Aí você fala assim, tá, Bruno, e agora? Eu não sabia, tô aqui assistindo esse podcast, me bateu uma aflição, o que a gente vai ter que postar hoje esse episódio para dar mais tempo. Vai ter que postar hoje. Porque é o tipo de coisa que, assim, gente, não tem muitos caminhos. Porque a nossa orientação oficial é, se você já estava discutindo com a sua família sobre como que ficaria essa sucessão familiar, a nossa melhor recomendação é antecipe o movimento. Discute rápido, chega agora. Logo. Porque o pessoal pode assistir e falar assim, tá, mas e se não sair? Legal, se não sair esse ano, talvez a gente tenha ganhado um ano de fôlego. Mas inverte. No mínimo e se sair? Né? E se sair esse ano como é o previsto? Vai fazer o quê? Amigos, acabou? Prevenção é tudo. Vai pagar. Eu conheço casos, e alguns que nós estamos gerenciando, que a família perderia coisa de um apartamento para regularizar dentro da nova lei. Um apartamento. Então lutou-se tanto tempo para juntar um determinado patrimônio, o governo vem agora na surdina, tende a mexer na regra, aí quem está nos assistindo vai entender assim, vai perder patrimônio, o governo vai morder. Caraca. Então a hora é agora. Daí que a gente orienta? Junto do jurídico, traçar essa melhor estratégia da sucessão familiar. A holding é um instrumento? A holding é um dos instrumentos, o mais usual e comum no Brasil. Pode-se usar de instrumentos internacionais? Pode. Mas aí entra o caso a caso. Eu não posso dizer que a solução do Jonas é a mesma solução do Daniel, a mesma solução do Bruno. A gente não pode botar isso numa prateleirazinha e ver qual que é que quem está nos assistindo vai querer usar. Nós temos que pensar, aquele imóvel, como vocês bem sabem, tem uma história, uma aplicação, um valor. Será que pegar esse imóvel com esse valor, com essa característica, é interessante colocar na holding? É atrelar os planejamentos. Quer se desenvolver o imóvel? Quer se manter ele na família? Quer se alugar ele? Então, há necessidade de um planejamento integrado. E quais são os profissionais? O pessoal da TILP, o pessoal da OLC, o pessoal da Vertra. Dá para juntar um time bom, hein? É verdade. Mas eu não tenho dúvida, senhores. Quando a gente topou o podcast, é para falar assim, gente, se você sair daqui e não fechar nada com ninguém, falar assim, quer saber? Foi para informação. Beleza. Você está com a informação certa e a gente está confiante e sabemos disso. Agora, quem está nos assistindo fala assim, gente do céu, não tinha ideia. O governo vai tomar o que é nosso e vai. É a melhor forma de explicar. Vai fazer o quê? Executa um planejamento bem coordenado. A melhor forma de executar tudo isso é com profissionais que entendem o que está acontecendo. E aqui a gente está trazendo bastante o aspecto imobiliário, e de fato é onde ele é mais relevante. E começa já. Mas vale trazer que essa mesma lei de raciocínio vale para as cotas empresariais. Então, eu tenho não adianta imóveis, se proteger dentro da holding. Eu tenho imóveis, certo? Perfeito. Construí uma história, tenho imóveis, mas tenho uma empresa, um negócio.
essa mesma ideia vai valer para as cotas da empresa. E aí vale falar, né? Comecei a empresa, investi eu e 2 sócios. Investi cada um 5 mil, então tem 15 mil reais de capital social. Se não se preparar, lá no final vai ser feita uma valoração da empresa, o ITCMD vai ser pago sobre o valor do negócio, de mercado, e não sobre o valor das cotas. Então, essa mesma linha de raciocínio e de planejamento vale para o patrimônio físico, imobiliário e para as empresas também. Mas esse gatilho da empresa ainda não está definido, né? Na verdade, ele já tem a mudança da base de cálculo nesse sentido. Já existe uma mudança de doação de cotas empresariais. O valor de doação é base do PL mais o valor de mercado. Então, qual que é o valor de mercado de uma cota de uma empresa? Pô, aí que ficou complicado, porque, complicadíssimo. Cara, não tem uma matriz que consiga dizer. Imóvel, a gente ainda tem uma base, valor de mercado, vai ter o CIB, tem avaliação. Eu já ia falar que o imobiliário muitas vezes vai ser difícil de tu entender, porque às vezes... Como é que você vai comparar o metro quadrado do sertão do Piauí com o Balneário Camboriú? Não, e o governo não vai conseguir, às vezes um terreno vizinho do outro, o governo não vai conseguir saber onde é um terreno com cota 40, com rio, com isso, com aquilo, e onde é um terreno limpo e pronto. Como é que ele vai valorar isso? Então, se o imobiliário vai ser ruim, curva de nível, se ele tem, enfim, se ele é um brejo que não vai dar para fazer nada, qualidade do solo, ele não vai chegar nesse nível de precisão. O imposto vai. O imposto vai. E se no imobiliário tá ruim, para chegar no valor de empresa... Por isso que o nosso ponto é, se você tem negócios, tem patrimônio, se organize o quanto antes. Se você já tem uma estrutura, revise ela o quanto antes. Porque também acontece o seguinte, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho minha holding, eu já tenho essa estruturação. Como foi formatada essa empresa, essa holding? Ela está preparada para as mudanças ou não está? O planejamento foi concluído ou foi feito pela metade? Então, a gente já teve situação em escritório em que a gente pegou estruturas, eu já tenho a estrutura, a gente observou e não estava concluído. E aí, é aquela questão, tu começa e não finaliza, não atinge o objetivo que você quer. Então, a mensagem é, se você não fez, faça o quanto antes. Se você já fez, revise para ver se está preparado. A gente deixou a reunião marcada depois do podcast já. Deixa eu pegar um gancho do Daniel, que é o seguinte. Às vezes, quem está nos assistindo, começou esse planejamento. Não, nós criamos a holding, colocamos alguns bens aqui dentro. Previa-se que haveria lá a sucessão dentro da família e justamente essa etapa da sucessão não aconteceu. Que é quando o planejamento não chega a cabo. E onde é que o governo quer mexer? É justamente na cobrança do ITCMD. Então, a família às vezes tem a holding, ela planejava a sucessão das cotas para os filhos e parou ali. Ela não chegou no final do projeto. Se você esperar isso para o ano que vem, o que vai acontecer? O governo já vai, potencialmente, ter mudado a redação da lei. E aí, tudo isso que são os nossos receios e medos já vai se aplicar ao teu planejamento que começou há 5, 6 anos atrás e que tu demorou demais. Sabe o que é comum no Brasil? As pessoas falarem assim, não, mas é que essa etapa aqui, ela envolve TCMD. Doutor Daniel, segura lá, não vou fazer essa parte agora. Mas é justamente a parte mais sensível nesse exato momento. Porque quem deixar para depois... é um novo ato, é uma nova... É um novo movimento. Então, toda vez que a gente fala assim, ok, vamos criar agora a cessão dessas cotas com reserva de usufruto, pagando em TCMD, em 2025, nós temos, então, as leis que nós conhecemos. Se o projeto de lei passar, você já pode ter holding. Tu não terminou o movimento, você já vai estar dentro das novas regras. Então... revise. A dica do Dr. Daniel ela é imprescindível. Revise agora. Porque fala com o profissional que te atende, o advogado, o contador, estamos à disposição, mas precisa terminar. E a gente vê que no Brasil, às vezes, se começam com ideais, a família começa, vai bem, não termina por causa do imposto, e é justamente o imposto que vai mudar. Aí... foi até ali ou não ter feito nada, basicamente nada. Exatamente, cara, a mesma coisa. E aí pronto, aí é tristeza. E por falar em time, senhores, vocês não acreditam, mas o nosso tempo está se encerrando, dava para ficar a tarde toda falando aqui. Nicolas, puxa aí os comentários deles, então. Bom, primeiro agradecer aí a presença, acho que foi uma aula pra gente e pra quem está nos ouvindo também. Várias dicas boas, então...
de fato, conversem com o seu contador, ou aqui, contador, advogado, à disposição também. Se quiserem deixar aí as palavras finais, o recado final de mensagem para os nossos E o contato, ouvintes. né? E o contato também é importante. A gente deixa depois no texto também. Por favor, cara. Então tá bom. Eu fiquei muito feliz da oportunidade, eu agradeço vocês por abrirem esse espaço, porque por mais que nós tenhamos os maiores ideais, quem tem que se mobilizar agora são as pessoas. Então, como vocês disseram, às vezes a gente fica no estado letárgico, não se mexe, só aceita o que o governo está fazendo, mas você que está nos assistindo, saiba, você ainda tem tempo. Eu sei que o tempo é curto, mas você ainda tem tempo. Se mobilize, se mexa, questione, porque eu acho que a gente conseguiu ser feliz em abordar os pontos principais aqui. A partir disso, é o entendimento mais profundo de você que está nos assistindo e que você consiga chegar naquilo que é o ideal da organização para os seus bens, para a sua família, para a sua associação, e você precisa desse movimento. Não escute apenas as palavras do Bruno, Daniel, mas veja os textos da lei, veja o que está acontecendo. Infelizmente, não é o tipo de coisa que vai aparecer lá no Jornal Nacional, um aulão como esse aqui, dizendo que você tem que fazer esse movimento. Porque parece que não é interesse do governo, não é interesse da nação, eles querem justamente morder aquilo que vocês lutaram tanto para construir. Então, nós gostamos do que nós fazemos, nós atendemos os clientes com os melhores ideais para que você não perca o sonho, a vontade, que você não perca o patrimônio que você juntou até aqui, só que o alerta é esse, é a hora de se mexer. E eu sou o Bruno da Vertra Contabilidade, então depois fica aqui o contato, mas a gente está à disposição também. Agradeço a oportunidade e o convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui entre pessoas exemplares. A próxima tu vai pagar boleto. Já, né? E como o Bruno comentou, né? Acho que essa conversa, ela é principalmente um alerta, né? E também porque a gente está aqui falando não só de nós, né? Então a gente está aqui falando de patrimônio, a gente está aqui falando de um legado e de uma construção para a família da pessoa, né? Então, a gente não está cuidando aqui simplesmente de um bem, de um patrimônio específico, mas sim de organizar essa estrutura, de ter ela organizada e cuidar de todo o legado, todo o patrimônio que foi construído pelo patriarca e pela matriarca. Então, o nosso objetivo é cuidar bem das pessoas, né? Então, uma vez que a gente consegue fazer isso, a gente, como o Bruno já falou, a gente gosta muito daquilo que a gente faz. É um prazer e uma honra, né? Eu sou o Daniel, da Oliveira e Castro Advogados. Qualquer coisa é só nos procurar aí nos melhores canais. Muito bem. Isso aí. Gente, deixa eu dar o jabá aqui também, né? É importante dizer assim, você precisa encontrar pessoas que façam as perguntas que você ainda não ouviu. E eu tenho certeza que hoje aqui a gente fez várias perguntas que talvez você ainda não ouviu. Se você escutou estas perguntas, elas começam a mexer contigo. Então, se ela está mexendo contigo, usa o timing, né? O tempo de agir é agora, a janela é curta, mova-se, né? Porque se você não se mover, você simplesmente vai mergulhar numa piscina bem gelada, né? E aí até todo mundo cair dentro para ficar um pouquinho mais quente, você talvez vai congelar ali dentro. Então, gente, procure pessoas que possam realmente aconselhar você de verdade, dando as melhores dicas. E com certeza, se você olhar a trajetória das empresas que estão nessa mesa aqui, você vai ver que tem uma trajetória de sucesso, de crescimento e de legado, como o Dr. Daniel muito bem colocou. Muito bem. Nicolas. Então, agradeço a todos aí, ouvintes, agradeço novamente a disponibilidade de vocês para a gente conversar sobre isso. E até o próximo TILPcast. Ok.